Pois então, essa semana agora eu resolvi abrir lá no Instagram uma caixinha de perguntas para vocês me enviarem dúvidas, me enviarem um monte de questões relacionadas a livro, relacionados a jogos, relacionados à vida e todo tipo de coisa. Então o vídeo de hoje é esse, é o clássico e o famoso Respondendo Inscritos. E é isso, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu espero que vocês estejam muito bem. E é isso mesmo, o vídeo de hoje é para falar um pouquinho sobre a vida, sobre todos esses assuntos que rodeiam a vida do leitor, esses assuntos que a gente se identifica, um monte de coisa, né? É um vídeo bem simples, é um vídeo feito por vocês, para vocês. A gente vai responder algumas perguntinhas aqui bem interessantes, selecionei as melhores aqui porque foram várias, inclusive já agradeço a todos vocês que mandaram suas perguntas, mesmo que uma ou outra não apareça aqui, com certeza vai aparecer num futuro vídeo parecido com esse. Eu pretendo fazer vídeos assim com um pouco mais de frequência, porque uma das minhas ideias para esse canal não é só falar de livros, mas montar uma comunidade relacionada a livros. Então esse tipo de relacionamento eu acho muito interessante, aproxima a gente, eu acho que torna tudo isso aqui muito mais legal, porque não é só sobre mim, sobre as minhas percepções, é sobre a gente e o que a gente vê desse mundo relacionado aos livros. Isso eu acho muito legal. Então eu agradeço a todos vocês que mandaram suas perguntas e ó, se você não me segue lá no Instagram, já entra lá, que eu pretendo a partir de hoje, quarta-feira, né? A partir de hoje, ficar um pouquinho mais ativo por lá, eu acho que vai ser bem legal. Então segue lá e vamos juntos. Como são muitas perguntas, não vamos nos enrolar muito aqui. Vamos começar por uma pergunta maravilhosa relacionada a livro, é claro. E a pergunta é: um livro que todo mundo ama, mas você detestou? Bom, falar que eu detestei esse livro eu acho uma palavra muito forte. Eu acho que ele simplesmente não atendeu às expectativas, e essas expectativas vieram justamente do fato que muita gente amou esse livro, muita gente endeusa, muita gente fala super bem e tal, então não tem como, a gente que está inserido nesse meio, a gente que consome conteúdo, a gente que ouve e vê resenha de outras pessoas, não tem como a gente não criar expectativa, faz parte do processo, não é necessariamente um ponto negativo, mas acontece. Então esse livro aqui muita gente falava super bem e eu tinha muita expectativa. Não só isso, eu tinha expectativas porque uma pessoa que eu confio muitíssimo tinha falado bem desse livro. Estou falando da Ananda. A Ananda leu e ela tinha adorado, principalmente por conta da reviravolta. E eu gosto muito de suspense, eu gosto muito de livros de reviravolta, acabou que eu fui com muita expectativa e isso aqui chega perto de detestar. Mas chega perto assim só para encaixar na pergunta, né? Porque, como eu disse, detestar é uma palavra muito forte. Estamos falando de A Paciente Silenciosa. Não é um livro ruim, eu só acho ele um pouco mal escrito, sabe? Eu acho ele meio raso, acho ele meio fraquinho, então assim, já li livros muito bons mesmo, livros que eu falo, esse livro é incrível, esse livro é bom, então seria um pouco injusto da minha parte colocar esse livro junto com esses, entendeu? Então ele é um livro que deixou um pouco a desejar, a reviravolta realmente é boa, mas ficou um pouco aquém dessas expectativas. Qual foi o livro mais foda que você e a Ananda leram juntos? A resposta para essa pergunta aqui é a seguinte: tem um outro livro que é mais foda do que esse que a gente leu juntos, mas eu já falei muito dele, estamos falando de As Crônicas Marcianas do Ray Bradbury. A gente leu esse livro juntos, a gente amou a experiência de ler esse livro, mas eu não vou falar dele porque eu já falei em outros vídeos aqui. Eu trouxe outro livro do mesmo autor e a experiência foi muito da hora, meus amigos. Eu me lembro até hoje, assim, a gente tava lá embaixo, no sol, e a gente leu uma frase. Quem lê Ray Bradbury sabe que o cara é poético, sabe que o cara ele faz música com as palavras, a sonoridade, a forma como ele encadeia as ideias, a forma como ele transporta a poesia na prosa, assim, é uma coisa de outro mundo. Nós estamos falando de Algo Sinistro Vem Por Aí. É um livro incrível, é um livro que é protagonizado por duas crianças, eles são super amigos, moram próximos ali, nasceram com acho que alguns minutos de diferença um do outro, mas ainda que tenham infâncias parecidas, eles têm personalidades muito distintas e esse livro vai abordar isso e muitas outras coisas. É um livro que se passa no Halloween, se passa no outono lá dos Estados Unidos, então assim, é um livro que a gente adorou e a gente leu junto. Eu acho ainda As Crônicas Marcianas um livro melhor do que esse, mas também esse aqui tem coisas que são simplesmente encantadoras. É um livro encantador e ler com a Ananda foi uma experiência encantadora. Então eu acho que esse livro se encaixa muito bem nessa pergunta. Como começou a escrever? Cara e coragem ou fez algum curso? Eu diria que não tem coragem, porque coragem
coragem pressupõe aquela coisa que você reúne para transpor um obstáculo ou uma tarefa muito difícil. Acontece que para mim eu nunca enxerguei a escrita, a contar histórias de uma maneira muito difícil, porque eu era leigo, então não teve coragem, teve muita paixão. Eu sempre fui muito apaixonado por livros, por histórias, por todo tipo de arte, então eu simplesmente tinha essa paixão e sempre fui movido por isso. Não é à toa que, tipo assim, eu escrevia só pra mim, eu não publicava em lugar nenhum, eu não mandava pra ninguém, eu só me satisfazia com a ideia de finalizar uma história que tava na minha cabeça, sabe? Eu sempre tive várias histórias que eu tinha ideia e tal, e um belo dia eu pensei, bom, vou finalizar. Eu acho que todo mundo aí que já arriscou escrever, inclusive, já começou e largou pela metade. Eu lá, quando eu era adolescente, já tinha feito isso. Aí um belo dia eu tava à toa, eu pensei, cara, dessa vez eu vou até o final. E fui. E quando você vê o fim escrito na última página de uma história, isso se torna viciante. Você percebe que você pode, você consegue. E daí, depois disso, você vai pra outra e pra outra, enfim. Foi assim que eu comecei. Hoje eu vejo que é um negócio complexo. Eu me desenvolvi muito como escritor. Eu desenvolvi muito a forma como eu enxergo a arte, o ato de contar histórias, então tudo isso vai se aprimorando, é natural. Então eu vejo como é complexo e hoje é necessária a coragem, porque você percebe o tamanho do obstáculo. Eu acho que foi mais ou menos assim que começou essa história toda. Qual é a sua profissão e metas para a vida? Para quem não sabe, eu sou editor de vídeos, então essa é a minha profissão, eu edito vídeos. E a minha meta para a vida, meus amigos, é ter uma vida muito tranquila, sabe? Se eu puder ter a vida que eu tenho hoje, com um pouquinho menos de dívida e um pouco mais de tempo livre para ler meus livros, jogar meus jogos, fazer meus passeios com a Nanda, cara, para mim é isso aí. Minha meta é ter uma vida tranquila. Você acha que quando a gente é adolescente, né? Não sei vocês aí, mas quando a gente é adolescente, a gente fica deslumbrado com o mundo e com as múltiplas possibilidades, coisas a fazer, viagens, cidades a conhecer, esse tipo de coisa, sabe? A gente fica com tudo isso na cabeça e daí com a rede social, a gente vê o sucesso avassalador de outras pessoas e você fala assim, minha vida só vai fazer sentido quando eu tiver esse mesmo sucesso e tal. Então a gente cresce nesse ambiente que não posso dizer que é 100% saudável e aí a gente corre muito em busca dessas coisas e hoje eu vejo, pra mim, o que faz sentido não é essa busca incessante, sabe? Eu quero ter uma vida tranquila mesmo. Eu quero poder ficar com a cabeça em paz, saber que as contas estão pagas, poder ler meus livros, escrever os meus, conversar com vocês aqui. Eu acho que isso é o que traz significado para mim. Saber que vocês estão aqui, que eu posso agregar um pouquinho, aliviar um pouco uma quarta-feira de vocês, saber que eu posso ler um livro e comentar com a Nanda e a gente ficar à tarde conversando sobre livros, porra, pra mim é isso. Se eu puder fazer isso pro resto da minha vida, eu vou ter uma vida realizada. Já leu livros do Rafael Montes e Agatha Christie? Abraço. Um abraço, amigo do canal. E sim, já li livros do Rafael Montes e já li livros da Agatha Christie. Rafael Montes eu comecei a ler o Vilarejo, mas larguei porque a gente tinha que devolver para a biblioteca. A Nanda leu e adorou. Outro dele que eu li foi o Jantar Secreto, livraço, adorei. Bem sanguinolento, bem malucão, uma escrita muito boa assim, tal, é bem sensacionalista, sabe? É um livro assim que ele é exagerado, sabe? Mas eu gosto desse tipo de coisa, eu mesmo faço muito isso. Então é um livro que eu gostei bastante. Agatha Christie eu li bastante na adolescência da biblioteca da escola, mas admito que, assim, dos últimos anos pra cá, faz tempo que eu não leio ela, então eu pretendo voltar a ler, pegar um ou outro aí, pra ver o que eu acho. Eu gosto muito de suspense, e pelo que eu me lembro, ela tem uma pegada muito parecida com o Arthur Conan Doyle, com o Sherlock Holmes, né? Ela tem dois personagens, que é o Poirot e a Miss Marple, são meio que o Sherlock Holmes dela, né? Então eu pretendo voltar a ler os livros dela, faz tempo que eu não leio, e o próximo que tá na minha lista é o E Não Sobrou Nenhum. Dizem que é excelente e eu não vejo a hora de ler esse livro. Qual livro do Stephen King que não tem, mas merece o hype? Olha, porque vamos falar a real mesmo, livros do King que tem hype, não é a maioria, né? É O Cemitério, Salem, It, O Iluminado. Cara, eu acho que... It, assim, não, todos. São esses, assim. E todos os outros merecem, porque é engraçado, né? Porque se tratando de mercado, dá pra comprar um. E sempre que você escolhe um, você diz não pros outros. Só que eu acho que o King é um autor muito completo. Então todos os livros dele merecem atenção. Claro que uns mais, outros menos. Por exemplo, A Incendiária, não acho que seja um livro incrível e tudo mais, assim. Mas ele tem vários livros que são incríveis e eu vejo pouca gente falando sobre. Mas eu acho que um livro que é realmente muito especial do King e eu vejo pouca gente falando sobre, e até faz sentido, é o Trocas
Histórias Macabras. Como eu disse, faz sentido esse livro não ter tanto hype, porque era um livro muito esgotado, difícil de achar e tal. Era um livro raro, então pouca gente falava dele porque simplesmente não tinha acesso a esse livro. Acontece que mesmo depois do relançamento da Suma, essa edição maravilhosa, ainda assim, não vejo tanta gente falando sobre. E, cara, esse livro aqui é o exemplo perfeito de todas as habilidades do King, o que ele consegue fazer, como ele conta uma boa história, tem um bom vilão, tem ótimos protagonistas, tem um monte de secundário, é aquela cidade, é uma história sobre uma cidade, Castle Rock, inclusive, tem uma cacetada de personagem, um monte de trama secundária, e é tudo muito interessante, sabe? Então eu acho que esse livro merece hype mesmo, sabe? As pessoas tinham que ler mesmo, pra conhecer o autor, pra gostar da obra dele. É um livro que tá lá na lista do clubinho, não é à toa, sabe? Porque é um livro que mostra tudo que o King sabe fazer de uma maneira muito boa. Então não tem hype, deveria, porque as pessoas que gostam de terror, gostam de suspense, gostam de sobrenatural, estão perdendo. Quem não leu esse livro tá definitivamente perdendo. Em um de seus vídeos, vi o livro Terra Faminta no Fundo. Qual é a sua opinião sobre o livro? Então, Terra Faminta esteve aqui atrás no cenário da nossa sala aqui de casa por um bom tempo, porque eu acho essa capa maravilhosa. Então, sobre o objeto livro, achei incrível. Capa linda, tem uma sinopse muito intrigante, a edição é maravilhosa, repleta de ilustrações e tal. Mas sobre a história, não gostei, achei a história ruim, achei a escrita fraca, achei raso, achei os personagens forçados pra caramba, de terror não vi nada. Mas é aquilo, né? É minha opinião, né? Quem leu aí pode ter adorado. Eu só acho que é um livro que pecou em vários aspectos, sabe? Mas tá tudo bem, alguém pode gostar e ninguém tá errado nessa história, com exceção de você. Sem perguntas, só pra dizer mesmo que curto o conteúdo e acompanho desde quase o início. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por acompanhar desde o início, e é isso mesmo, ó, se você aí, assim como o nosso amigo aí, acompanha esse canal, acompanha esse trabalho, já aproveita pra se inscrever, aproveita pra curtir o vídeo, porque não custa nada, né, você curtir o vídeo aí, e você ainda me ajuda. Você dá uma curtidinha, você ajuda o meu trabalho e ele vai pra mais longe, outras pessoas podem conhecer. Isso é muito legal, né? Por que você não iria querer isso? A não ser que você queira que eu me lasque. E se for esse o caso, a recíproca é verdadeira. Você gosta de ler mangá? E qual o seu jogo favorito do PS4? Eu não posso dizer que eu gosto de ler mangá e nem que eu desgosto, porque eu não leio. Porque é falta de exposição, falta de oportunidade. Eu nunca li um mangá na minha vida. Tinha até lá em casa, quando eu era moleque, tinha um mangá do Dragon Ball. Era do torneio lá. Uma história muito louca lá, eu não me lembro de porra nenhuma. Então assim, não leio mangá. E meu jogo favorito do PS4, cara, obrigado por perguntar, tá? É um jogo da From Software e é muito difícil responder essa pergunta, porque da From Software eu gosto de todos, porque eu adoro o trabalho da From Software. E assim, o primeiro jogo deles que eu joguei foi o Bloodborne. Eu achei um absurdo, não entendi porra nenhuma, fiquei perdidaço, não acompanho o mercado, né, eu não acompanho os outros aí e tal, não sei o que, eu não sei de nada do que tá acontecendo, então eu vou descobrindo as coisas assim meio que no acidente. Daí eu gostei muito de Bloodborne mesmo não entendendo nada. Aí eu comecei a acompanhar o trabalho da empresa e fui jogar os outros jogos. Aí eu joguei o Dark Souls 1, joguei o Dark Souls 3, eu pulei o 2 porque daí eu fiquei sabendo que era ruim, depois eu joguei, achei maravilhoso, achei a galera muito otária, quem não gosta. E daí eu descobri então, de presente, o melhor presente da minha vida, aniversário, hein? Aniversário, ganhei o Elden Ring e assim, esse é o melhor jogo de PlayStation 4 que já inventaram no planeta Terra. Eu ouvi dizer que em realidades alternativas existe o Elden Ring 2. E daí lá nessa realidade alternativa o 2 é melhor que o 1, porque eles só sabem se superar. Vocês estão entendendo? Essa empresa é muito foda, esse é o último lançamento deles e os caras só se superam. Assim, é uma expansão de tudo que a gente já gostava nos outros jogos e esse aqui é simplesmente maravilhoso. Então quem gosta de um joguinho de mundo aberto, gosta de fantasia, um Dark Fantasy medieval, com magia, bruxo, arco e flecha, cara, isso aqui é um prato cheio. E é assim, pra passar raiva, perder cabelo, mas é um jogaço, um dos meus favoritos da vida. Conta como você e a Nanda se conheceram. Ah, uma história de amor. Quem não gosta de uma história de amor, né, mano? O amor está no ar e assim, a história, nossa história é uma loucura e o melhor tipo de loucura que poderia acontecer. Vou contar pra vocês. Vocês estão preparados? Anos atrás estava eu escrevendo meus livros, escrevendo minhas histórias e feliz que elas eram só pra mim. Eu sempre, como eu disse, eu não me importava muito com a opinião dos outros, não é à toa que eu não mandava pra ninguém ler, que eu simplesmente não queria saber. Eu tava feliz vendo o fim na minha história e ia pra próxima. Acontece que um belo dia eu pensei, bom, seria da hora, né, ganhar um dinheiro escrevendo livro.
Acho que seria maneiro. Então eu preciso me integrar, entrar ali no universo literário, no universo dos autores independentes, dessa classe tão injustiçada. Então eu resolvi, entrei no Instagram, olha só que loucura, entrei no Instagram e escrevi lá no campo de busca. Porque, cara, tenta, você que é totalmente de fora, tenta entrar em algum lugar, assim, tipo, você não sabe nem por onde começar, né? Aí eu entrei lá no Instagram e joguei assim, escritor. Nada a ver, né? Entrei e digitei lá, escritor. E daí a primeira página que apareceu pra mim foi a página lá, Guia do Escritor de Ficção, do nosso amigo Bruno. E ele tem uma página muito interessante, ele dá muitas dicas de escrita e tal, não sei o quê. Aí eu, beleza, vou seguir o cara. E daí, acho que no segundo dia, no primeiro dia depois que eu segui o perfil dele, ele postou uma foto falando, ou foi uma sequência de stories, enfim, falando assim, ei, vou fazer um grupo no WhatsApp de escritores independentes, quem quiser compartilhar e tal, entrei, porque eu queria conhecer amigos escritores, queria compartilhar, falar com a galera que sentia as mesmas dores que eu e tudo mais. E daí acontece que abri o grupo, eu estava no dia 1 desse grupo e já cheguei, quem me conhece sabe, eu não sou muito de falar em WhatsApp, eu sou realmente muito desnaturado nesse sentido, mas eu falei, eu tô pra jogo, né? Entrei, comecei a interagir, mano, vocês não têm noção de como isso é nada a ver comigo. Entrei, comecei a interagir com a galera, conheci um monte de gente e tinha uma menina linda lá. Uma menina maravilhosa. E ela era super gente boa. E daí tava eu e essa garota conversando e tudo mais. E tinha mais algumas pessoas que estavam na mesma energia. E a gente falou o seguinte, vamos fazer um subgrupo? Fizemos um subgrupo só dessa galera que tava super ativa. E acho que no segundo dia lá do grupo maior, a gente já tinha feito o segundo grupo. E aí acontece que... sprint de escrita. A ideia desse segundo grupo, desse subgrupo, era pra fazer sprints de escrita. Era todo mundo se reunir no mesmo horário, escrever e tal. Muito bacana, muito legal, né? Acontece que a gente entrou nesse grupo e eu tive ali a oportunidade de conhecer a pessoa mais incrível desse mundo. Nós estamos falando, meus amigos, de Nanda de Marins, a minha noiva. Acontece que ela lá no Rio de Janeiro, eu em Curitiba, estávamos os dois na mesma vibe. Ela também estava escrevendo as histórias dela, também estava se desenvolvendo como escritora e ela também quis entrar num grupo pelo mesmo objetivo. E aí a gente se conheceu lá e tudo mais, fizemos uma amizade linda, a gente virou amigos, a gente ficava conversando todo dia e tudo mais, falando de história. Até que um belo dia a gente simplesmente falou assim, o que você acha de a gente namorar e ficar junto? Ela lá, eu aqui, aí eu falei, beleza, vou te buscar, porque eu te amo. E daí Eu te amo, mandei mesmo. E daí fui lá buscar ela, estamos aqui, ó, há quase 4 anos morando juntos, não trocamos aliança de casamento, mas unimos as nossas estantes e em breve será o casório, né, amorzinho? É isso aí, então essa é a nossa história muito louca, cheia de coragem. Aí, pra isso, teve que ter coragem. Eu nunca tinha andado num avião na minha vida. Eu sou do mato, meus amigos, eu sou caiçara, eu mal via escada rolante, entendeu? Daí eu vim morar em Curitiba, muito legal, adorei a cidade grande, tem prédio e tudo mais, né? E daí, por conta desse sorriso maravilhoso, entrei num avião, ainda com conexão, tive que ir pra São Paulo antes, andei de avião 2 vezes, meu Deus do céu, só pra ir. Aí, mas valeu a pena, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. De onde veio a ideia de criar o canal? Então, a ideia de criar um canal, ela é uma consequência de tudo isso aí que a gente tá conversando, porque lá eu comecei a escrever, sabe a minha primeira história que eu escrevi? Eu tinha, acho que 4, 5 anos de idade. Minha mãe já comprava gibi, mas eu não sabia ler, mas eu gostava de ver as figuras. Aí eu vi as figuras, aí eu pensei, eu vou escrever minha história. Eu tô parafraseando, porque provavelmente com 4 anos eu pensei, blé, blé, blé. Daí eu peguei e comecei a desenhar quadrinho, e eu amontoei um monte de letra dentro do balão da fala que eu desenhei, assim. Eu mostrei, mãe, tá legal a minha história? Ela falou, tá lindo, filho, maravilhoso. E aí eu tinha começado minha carreira de escritor, né? Aí depois passou uns anos, aí eu escrevi minhas histórias que eu deixei pela metade, passou mais uns anos, eu resolvi finalizar essas histórias. Lembra que eu disse que eu tinha entrado no grupo de WhatsApp e tal, e daí eu conheci a Nanda, a gente começou a morar juntos, toda essa história, né? Ela se tornou minha primeira leitora, veja só, que coisa linda. Ela leu as minhas histórias, ela falou, legal, por que você não publica? Aí eu falei, eu vou começar a publicar. E nessa de eu vou começar a publicar, eu preciso conhecer uma galera, né? Quem que vai ler? Ninguém vai ler. Então eu resolvi criar um Instagram voltado para livros, o famoso Bookstagram, né? Só que eu nunca fui do nicho. Eu não sabia de porra nenhuma. A Nanda era disso aí. Ela fazia conteúdo de livros e era um conteúdo incrível. Eu sempre gostei muito dos conteúdos dela. E daí eu falei, beleza, eu tenho com quem aprender, eu tenho em quem me inspirar. Então me inspirei nela, fiz o meu Bookstagram e lá eu falava de livro, eu falava das minhas histórias, eu divulgava um livro ou outro, esse tipo de coisa. Só que o Instagram, ele tem um problema que eu acho que quem faz conteúdo aí já sabe.
sabe, o Instagram ele fala assim, ó, você não vai falar, você tem um limite de palavras na legenda e foda-se. Então eu tinha um problema muito sério com isso, que eu sempre postava uma foto lá, postava um negócio e eu queria escrever pra cacete e nunca cabia minhas legendas lá. E assim, acho que o passo quase natural de todo mundo que produz conteúdo é em algum momento vir pro YouTube, né? Acho que é mais ou menos isso daí. Então é o que aconteceu, belo dia eu falei, beleza, então eu vou fazer um canal, né? Aí eu fiz um canal e estamos aqui até hoje. É mais ou menos isso daí, né? A ideia, como eu disse, era divulgar meus livros e tal, só que eu acho que é muito legal falar mais do que isso, né? E aqui a gente fala de um pouquinho de tudo. Falamos da vida, falamos de livros e de filmes, jogos, tudo que interessa no mundo dos leitores. Eu tô aprendendo enquanto faço e tá sendo uma experiência muito incrível. Espero que vocês estejam gostando também, porque pra mim tá muito legal. Sobre o primeiro vídeo, saiu como planejado? Se estava nervoso ou confiante? Saiu como planejado, e é por isso que eu não gosto muito. Porque eu planejei. Não sei se vocês sabem, mas esse canal aqui eu faço pouquíssimos roteiros. Porque as suas informações estão na minha cabeça, a não ser quando eu quero construir um raciocínio muito complexo, que raramente acontece. De um modo geral, sai muito no flow aqui, ó. A gente tá conversando. Eu sempre gostei muito dessa ideia. Quando eu pensei o canal, eu queria fazer isso. Eu queria uma comunidade, queria conhecer pessoas, queria interagir, uma coisa mais natural e verdadeira possível. Então, o problema do primeiro vídeo é que ele foi planejado. Então, eu tinha mais ou menos um script do que eu queria falar e daí eu não gosto muito disso. Mas é o primeiro vídeo, acho que tá todo mundo muito nervoso, né? Na nossa primeira vez. Então é um pouco complicado isso daí, mas eu gosto muito da nossa história aqui no YouTube, né, amor? É muito maneira, né? Eu sempre fui muito envergonhado, meus amigos. Quando eu tinha esse Instagram de livros aí, eu mal fazia story falando. Eu nunca tinha feito story falando, sou tímido pra cacete. E daí eu falei, mas se eu vou fazer um canal, eu vou fazer essa porra ser muito maneira. Daí a gente montou aqui tudo setup aqui pra gravar, não sei o que. A Nanda aqui na minha frente, eu vou falar na sua frente, vou falar na frente dela, sem vergonha, vamos que vamos. Então tava nervoso, mas deu tudo certo, ainda bem. Dicas pra quem também tem vontade de ter um canal sobre livros, mas não consegue dar o primeiro passo. Eu acho que a ideia é muito difícil, mas eu acho que para dar o primeiro passo é desconstruir um pouco essa ideia de que a gente tem que fazer algo legal, algo foda, sabe? Algo incrível, que a gente tem que mudar o mundo. Eu acho que isso daí é um erro, porque, não vai rolar. Isso é idealismo. Segundo, que a gente acaba criando um obstáculo que nem tem como passar por cima, sabe? Eu acho que a ideia, para dar o primeiro passo, se é uma vontade que existe, é ir treinando, sabe? É você ver o seu objetivo, o que você quer com isso, sabe? Qual é a mensagem que você quer passar? Eu acho que não tem como isso surgir no vácuo. Eu acho que tem que ter algo ali dentro que, tipo, te motiva a isso. Você tem que ter um bom entendimento dessa motivação interna para que você dê o primeiro passo e faça, sabe? Eu, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito, como eu disse, é essa criação de comunidade. Mas eu não quero simplesmente criar comunidade, eu quero realmente instigar a vontade das pessoas em ler. Quando eu vejo um comentário, cara, uma das coisas que eu acho mais fodas aqui é quando a pessoa fala, cara, comecei a ler Stephen King por sua causa. Cara, eu comecei a ler há pouco tempo, estou adorando. Esse tipo de comentário, cara, me motiva de um jeito absurdo, porque eu sinto que o meu objetivo está sendo cumprido. Eu tô realmente, além de aliviar as quartas-feiras difíceis da galera, né, no meio da semana, correria do cacete, então além de aliviar isso tudo, eu ainda consigo transmitir e propagar um pouco de literatura para as pessoas, sabe? E isso significa tudo. Eu acho que para quem quer dar um primeiro passo, é muito importante ter consciência dessa missão, vamos pôr assim, dessa vontade, desse desejo. E depois, é claro, é estudar um pouquinho de tudo, né? Estudar um pouco de edição de vídeo, estudar um mínimo ali de roteiro, tal, aprender a falar com a câmera, que é um inferno essa porra, mas com o tempinho a gente pega as manhas e sem pressão. Porque se a gente imagina algo grandioso demais, porra, vou viralizar. Pô, não vai, né, meus amigos? Nós estamos falando de livro, né? Literário aqui, não vai ter viralizada, nós não vamos ficar milionário com isso aqui. Então, tipo assim, tem que ser pela paixão pelos livros. É porque falar com a parede já não é mais o suficiente. A gente quer espalhar essa paixão pelos livros com outras pessoas. Então, acho que é mais ou menos isso daí. Então, se tá precisando de uma motivação, fique com essa. Quais livros te fizeram um leitor? Os primeiros livros do Douglas. Eu já falei desses livros aqui, mas eu preciso reforçar. Nárnia, as Crônicas de Nárnia. Esse, além dos quadrinhos, é claro, né? Eu lia muito Disney. Eu lia Tio Patinhas, eu lia Zé Carioca, eu lia Pato Donald, lia Chico Bento, adorava Chico Bento. Então isso daí foi o que me tornou leitor mesmo. Foram essas histórias em quadrinho. Mas livro foi as Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia foi uma coisa de louco pra mim, assim. A minha cabeça expandiu de uma forma
forma que eu nunca tinha visto. Foi simplesmente maravilhoso. Então, pra mim, o livro que eu coloco assim na conta, eu falo, foi esse aqui o responsável por me fazer amar ler, com certeza foram as Crônicas de Nárnia. Qual a maior dificuldade de criar conteúdo sem depender das tendências? Como eu disse, né? A gente que faz vídeo de livro, a gente não espera viralizar, ficar rico da noite pro dia, isso daí não existe, né? Porque a gente faz isso aqui porque a gente gosta mesmo e tudo mais. Se fosse por isso, a gente tentaria fazer outras coisas. O máximo que dá pra fazer é seguir tendência. É seguir lista, é ler os livros hypados, é ir atrás dos lançamentos pra ver, pra poder resenhar, pra trazer as notícias e tudo mais, sei lá, pô, deve ter um monte de tendência por aí, só que eu acho que isso daí vai muito na contramão do que eu sinto, do que eu gosto, sabe? Eu gosto de ler uns livros antigos, eu gosto de ler Stephen King, livros de Stephen... Ó, por exemplo, saíram 2 livros aí recentemente do King, que foi o Holly e o Dolores Claiborne. Não li nenhum dos dois. Se eu tivesse na noia de tendência, pelo menos isso eu teria feito. Eu teria lido os lançamentos e trazido aqui pra vocês. Só que não dá, né, meus amigos? Eu vou lendo conforme eu tenho vontade. Vocês perceberem aqui, volta e meia eu repito o livro nas listas, eu falo dos mesmos livros, porque na vida real não dá pra você ler 70 livros no mês, não dá pra ler 1000 livros no ano, não dá pra você fazer listas absurdas e metas e o cacete, não dá, porque aqui a gente vai lendo conforme dá vontade. Eu poderia estar lendo todos os livros hypados aqui agora e fazer vídeos muito virais, né? Poderia. Eu não. Eu estou relendo livros do King. Tem maior perda de tempo do que isso? Não, não tem. Se eu tivesse nessa noia, eu estaria fazendo outras coisas. Mas eu leio o que mexe comigo. Eu leio o que eu amo, o que eu gosto. Eu venho aqui e repito, falo 1000 vezes de It e vou falar outras 1000, que é isso que eu adoro, que eu gosto. E daí eu quero transmitir todo esse sentimento pra vocês, sabe? Então, a dificuldade de não jogar com as tendências é que a gente não cresce de uma maneira tão rápida. Mas a vantagem é que a gente cresce, a gente vai vendo o nosso trabalho se expandindo de uma maneira muito orgânica e verdadeira. Eu sei que aqui a gente tem 2000 e poucas pessoas inscritas no canal e eu conheço vocês. A gente conversa aqui nos comentários, a gente conversa lá no Instagram, vocês mandaram todas essas perguntas e tal, então a gente cria uma coisa muito sólida. Beleza, vai demorar para chegar nos 10, no 20, no 100, no 1 milhão? Talvez demore, talvez nunca chegue, mas eu fico muito feliz de pelo menos saber que o que a gente está construindo é verdadeiro. Acha que vídeos curtos sempre ficam no superficial e não exploram as qualidades que fazem uma obra ser incrível e única? Isso é um desafio? No caso, tá falando sobre TikTok, Reels e tal, e sobre a superficialidade desses vídeos. Bom, eu acho que não tem como não ser superficial 100% das vezes. Claro que dá pra você ser profundo pra cacete em um vídeo de 1 minuto. Dá, só é mais difícil, né? Veja só. Mas eu acho que a proposta desse formato é outra, né? Acho que a proposta é uma coisa mais na vibe propaganda, é divulgar o livro, sabe? É falar de um livro super rapidinho, é dar uma sinopse, é falar de um diário de leitura, é uma coisa mais rápida mesmo, não é, a ideia não é se aprofundar nos temas e desenvolver eles, falar dos personagens, dos dilemas, dos dramas e não sei o que lá, os pormenores que dão vida pro livro, como você disse, o que faz um livro ser único. Bom, não tem como fazer tudo isso em 1 minuto. É um desafio? Bom, se eu tivesse fazendo esse tipo de conteúdo, com certeza seria um desafio, porque eu me veria na obrigação de tentar trazer um tipo de profundidade que o nicho, que o formato não favorece tanto, sabe? Então, eu quero fazer, inclusive, ó, eu tenho até um TikTok lá, uma conta, mas eu nunca publiquei nada, mas me sigam lá, em algum momento vai começar a sair vídeo lá, e daí eu vou ser superficial com a galera, né? Então, mas é um desafio? Bom, pra mim não é porque eu não tô lá, mas eu acho que, bom, tá divulgando o livro, né, cara? Teve até um cara aí que uma vez comentou, falando que a geração TikTok não abre um livro. É mentira, né? Desde que o BookTok explodiu, que essa galera mais faz é ler, né? A comunidade literária lá é gigantesca, é poderosa. Esse povo lê pra cacete, muito mais do que eu que tô no YouTube, né? Então eu acho que a galera lê muito sim, eu acho que tá funcionando pra divulgar literatura e pra mim, quanto mais de pessoas lendo, melhor, né? Então eu acho que a gente consegue construir uma sociedade legal com leitores e o TikTok tá ajudando muito nisso. Eu me dou muito bem com o YouTube aqui porque eu gosto de falar, né? Eu vou converso com vocês, vou divagando, vou falando um monte de besteira e tal. Eu gosto desse formato aqui, mas eventualmente se funcionar, se eu conseguir encontrar uma
coisa legal pra fazer lá, provavelmente eu vou estar fazendo. Terei desafios, com certeza, mas onde é que não há? E é isso, então acho que acabou o vídeo. E olha só, quem tava pedindo aí vídeos de 30 minutos, vocês tomaram um agora de 50 aqui. Já tô com uns 48 minutos de bruto, falei pra cacete, mas espero que vocês tenham gostado. É pra ser um vídeo longo mesmo, que é pra gente conversar aqui, dar uma risada, falar da vida, falar um pouquinho sobre tudo. E eu quero saber de vocês aí, como que vocês estão. Desabafem, falem aqui embaixo. Vocês querem ter um casal lit na vida de vocês também? Que eu e a Nanda somos o casal lit, né? A gente se uniu por conta da literatura. Eu aposto que muitos de vocês aí gostariam de ter um casal lit, então eu desejo isso pra vocês também. Muito legal, né, amor? Sim. A literatura une vidas, meus amigos. Então é isso. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu adorei gravar. Então não tenho mais nada a dizer. Falei até demais, né, amor? Tem algo a dizer? Semana que vem tem mais. Acho que um pouquinho menor dessa vez, né? Não, a galera gosta de vídeo longo. Vocês gostam de vídeo longo? Falando pra cacete? Assim, se vocês gostarem, eu faço mais. Se não gostar, eu vou direto pro TikTok. Nunca mais apareço no YouTube e acabou o canal. Beleza? É isso aí, então. Até semana que vem. Talvez. Tchau, tchau.